Fala, rapaziada, excelente segunda-feira a todos, tá? Temos novidade do Sport Clube do Recife. Será que Atencio chega ou não no Recife? Carlos Alberto, cadê? Já chegou ou não? Orçamento do Sport para a temporada. Para você que estava esperando almoço liberado, vamos falar sobre isso nesse vídeo. O Sport vai começar a temporada inacreditavelmente sem volante, mesmo tendo investido mais de 40 milhões de reais no total em alguns jogadores. Tá? Antes da gente começar o vídeo, like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que você fique por dentro de tudo, meu irmão, que está acontecendo no Sport Clube do Recife, seja na Série A, seja na Copa do Brasil, na Copa do Nordeste, no falido Campeonato Pernambucano. Deixa seu like e ative o sininho de notificações aí. E muito importante também que você se inscreva rumo aí aos 5 mil inscritos aqui no YouTube, beleza? Rapaziada, primeiro, vamos lá começar com o Sport Clube do Recife, que inacreditavelmente já investiu mais de 40 milhões de reais, mas a gente vai falar aqui de fato, os valores não foram pagos à vista, então não foi 40 milhões de reais já nessa temporada, mas no valor total ali já são mais de 40 milhões de reais em algumas peças, né, que foram o caso aí do Matheus Alexandre, do Rodrigo Atencio, do Carlos Alberto, do Domingues. Vamos falar sobre isso. Bem, muitos estão se perguntando, né? Cadê Rodrigo Atencio? Chega ou não no Recife? Vem ou não para o Sport? Rodrigo Atencio é jogador do Sport, já foi, de fato, trocado os contratos com o Independente. O Independente já aceitou os acordos. O Sport já estipulou multas em contrato de 5 anos, um dos maiores contratos, se não o maior contrato do Sport. Aí o Rodrigo Atencio, meia de 22 anos. Estava previsto para vir o final de semana para Recife, mas não foi possível efetuar a viagem. O jogador pediu algum tempo ali e também houveram alguns embrólios no contrato para serem resolvidos, que já foram resolvidos, e o meia argentino chega nesta segunda-feira à capital pernambucana para realizar exames e de fato assinar o contrato com o Sport Recife, tá? O Sport estipulou pagar o Independente em parcelado, né? Assim que o Atencio finalizar o contrato, assinar o contrato, finalizou os exames, $1 milhão, por volta ali de 4 milhões de reais para o Independente. O dólar tá mais, né? O dólar tá 6 reais. Vamos botar aí 6 milhões de reais já neste ano para o Independente. Aí o resto da dívida vai ser de forma parcelada. Ainda não sei em quantas vezes, mas eu chuto que vai ser ali umas 4 vezes pelo menos. Beleza? Sobre Rodrigo Atencio, então, deve chegar nesta segunda capital pernambucana para fazer exames. Vamos ficar de olho para ver se isso vai se concretizar ou não. Carlos Alberto já chegou na noite de ontem ao Recife, já foi recepcionado por alguns torcedores, vai realizar exames nessa segunda e também deve ter seu nome publicado no BID nas próximas horas. Muitos se questionam, né, pelo valor do Carlos Alexandre, a gente já falou sobre isso, se é um bom jogador ou não, já tem vídeo no canal, então dá uma procurada aí nos últimos vídeos. Se eu não me engano, o tema do vídeo é Esporte Milionário, eu falo um pouco do Carlos Alberto. Mas o Carlos Alberto chega no Sport Recife, o Sport pagar 8 parcelas nesse ano e 8 parcelas no próximo ano. Então foi uma compra parcelada também. Se vai chegar e resolver os problemas do Sport Recife, se será um grande jogador, se de fato irá deslanchar na carreira, se vai ser vendido ou não, como é que foram, isso aí já é um papo para outro vídeo. A gente vai falar só sobre o investimento do Sport e como que o Sport está fazendo essas manobras financeiras para contratar jogadores tão caros, né? Teve o maior investimento aí no Carlos Alberto da toda a sua história, contratou o Matheus Alexandre, que até então tinha sido o maior investimento do Sport na história, né? Na Série A, enfim, na história, e também o Rodrigo Atencio, que também já ultrapassou os valores do Matheus Alexandre, beirando os valores ali do Carlos Alberto. A gente vai falar só sobre isso nesse vídeo. Bem, vamos lá. Passada a régua sobre o caso Atencio e sobre o Carlos Alberto, vamos falar que o Sport projetou aí 183 milhões de reais para a temporada de 2025. Aproximadamente 13% dessa projeção vai ser para a aquisição de atletas. Vale ressaltar que, dentre todos os times do Nordeste, o Sport ele tem o menor orçamento dentre todos, tá? Até dentro do time do Ceará, que subiu para a Série A também, junto com o Sport. O Ceará projetou cerca de 200 milhões para 2025, o Sport já projetou 183 milhões, um pouco a menos. E aí fica muito, mas muito abaixo de um Fortaleza que projetou 387 milhões de reais, recorde aí, quase 400 milhões para uma temporada, números gigantescos, e
todo o mérito do mundo aí ao Fortaleza por conta disso. O Bahia, né, que tem o Grupo City por trás aportando mais de 400 milhões de reais para a temporada também. O Vitória, mais de 250 milhões para a temporada. Então o Sport ficou ali com um orçamento mais tímido, mesmo sendo o maior orçamento da história do clube para a Série A de 2025, né? 183 milhões já quebra qualquer orçamento que o Sport já tinha tido em competições anteriores, em anos anteriores, tá? Mas beleza. 13% de 183 milhões são só para contratações de jogadores para o futebol masculino profissional. Até separei uma calculadora aqui para vocês. Se a gente pegar 183 milhões, que foi a projeção do Sport, é claro que isso pode aumentar ou não, tá? Isso aqui é que o Sport projetou para a temporada de 2025. E pegar os 13%, ou seja, 0,3 vezes 0,13, aqui seriam aproximadamente 23,790 milhões de reais. Então, aproximadamente 24 milhões. Mas o próprio diretor do Sport já confirmou que seriam 25 milhões para a temporada, ou seja, aproximadamente um pouco a mais, 15% para a aquisição de atletas. E aí você pode me questionar, Nicolas, o Sport já investiu, vamos lá, 9 milhões no Matheus Alexandre, né? Mais 14 milhões aproximadamente no Atêncio, mais 15 milhões no Carlos Alberto, mais 4 milhões e meio no Fabrício Domingues, por mais que tenha sido feito no ano passado, já entra para esse ano aí a projeção. Então o Sport já passou dos 40 milhões de reais, né? 42 milhões e meio de reais em aquisição de atletas. Então já extrapolou, né? Já quase dobrou o valor da projeção. Vamos lá. O Fabrício Domingues, realmente o Sport usou um pouco do dinheiro que sobrou do ano passado e irá usar um pouco da cota desses 183 milhões para 2025. Mas o Fabrício Domingues foi pago, sim, à vista ao Racing. Então, o Sport já gastou 4 milhões e meio dessa projeção de 25 milhões. Também, caso do Matheus Alexandre. O Matheus Alexandre foi comprado junto ao Cuiabá. O Sport vai pagar em 3 parcelas, sendo uma parcela para 2025, que é o ano contábil, né? E as próximas 2 para o próximo ano, se caso atingir metas, aí pode chegar nesse valor de 9 milhões. A gente não sabe ao certo quanto que o Sport vai pagar ao Cuiabá pelo Matheus Alexandre. A gente fala de 9 milhões, mas 9 milhões é se o jogador cumprir meta, se o Sport ficar na Série A e tudo mais. Mas vamos colocar os 9 milhões. Porém, neste ano de 2025, o Sport só vai pagar 3 no Matheus Alexandre, porque as outras parcelas seriam pagas no começo e no meio do próximo ano. Então o Sport já teria pago ali 7 milhões e meio daqueles 25 que tem projetado para aquisição de atletas, até porque o Sport já pegou outros atletas por empréstimo, né? Como foi o caso do Paciência, do Antônio Carlos, do Hereda, do próprio... até esqueci o nome dele, que chegou por empréstimo também. Enfim, eu vou lembrar o nome dele, que chega por empréstimo, o Johan, tá? Então, o Sport está pegando jogadores por empréstimo. Isso aqui é só para aquisição de jogadores, tá, rapaziada? Então, o Sport ali já pegou ali por volta de 7 milhões. Tem Rodrigo Atêncio e Carlos Alberto. Como é que fica o caso do Rodrigo Atêncio? O Sport vai pagar $1 milhão na hora da assinatura do contrato do Atêncio e serão divididos os restantes durante o ano. Então, ou seja, durante o ano, realmente o Sport vai pagar os 14 milhões de reais ao Independente pelo Atêncio. Então, a gente pode contar esses 14 milhões do Atêncio, porém, vamos colocar aqui apenas os 6 milhões de reais, porque nesse meio tempo o Sport ainda vai ganhar dinheiro com a Copa do Brasil, se passar de fase, pode gerar receitas de algum outro patrocínio que tende a aumentar, o Sport pode chegar um pouco mais longe na Copa do Nordeste, enfim, o Sport pode aumentar essa projeção. Então já ali seriam 13,5 milhões de reais no Rodrigo Atêncio, Matheus Alexandre e também no Fabrício Domingues. Agora tem a questão do Carlos Alberto. O Sport vai pagar 8 parcelas do Carlos Alberto neste ano e 8 parcelas do Carlos Alberto no próximo ano. Então esses 15 milhões de reais que foram pagos no Carlos Alberto serão divididos em 16 vezes, algo aproximadamente ali em torno de 950 mil reais por mês para o Botafogo, né, em 8 vezes nesse ano, 8 vezes no próximo ano. Vou mudar aqui a calculadora, vou até pegar aqui do computador. Se a gente pegar 950 mil
vezes as 8 parcelas desse ano, serão mais 7 milhões e meio aproximadamente no Carlos Alberto neste ano. Então já beiraria ali 21 milhões, né? E 100 aproximadamente nesses jogadores. Porém, entretanto, todavia, o Sport tem investidores, como o próprio dirigente falou, que estão por trás das negociações, ajudando financeiramente a diluir os riscos e o investimento que o Sport está fazendo nesses jogadores. O que é que isso significa? Os investidores eles estão entrando com capital na aquisição desses atletas, que serão atletas do Sport, que ajudarão o Sport a conseguir os seus objetivos na temporada. Então estão diluindo o risco que o Sport está fazendo, mas também estão diluindo o investimento. Então o Sport pode, ao invés de comprar 60% do Matheus Alexandre, por exemplo, né, foi 70% ao Cuiabá, por 9 milhões, vamos supor que o Sport colocou 4 milhões apenas, 4 milhões e meio, 50%. Então, desses 60%, desses 70% que foram comprados do Matheus Alexandre, 50% são do Sport e outros 50% são dos investidores. Numa futura venda que o Sport fizer, sei lá, por 10, 15 milhões pelo Matheus Alexandre, que é um jogador muito novo, 50% desses 70% serão do Sport e outros 50% serão pagos aos investidores. Ah, mas o Matheus Alexandre não virou um bagre, ninguém quer, vendeu por R$1 milhão. Pronto, aí o Sport arca com prejuízo desses R$1 milhão, 50% é do Sport e os outros 50% são dos investidores. Então é bom entender que os investidores estão ali para ajudar financeiramente, mas numa futura venda eles vão lucrar sim com a venda desse jogador. Agora, não tem venda, teve prejuízo, os investidores também arcarão com prejuízo junto com o Sport Clube do Recife. O que resta entender é, já que esses investidores entraram com capital e, em tese, são dono de algumas ações do passe dos investidores, do jogador, ou, enfim, fazem parte ali do passe do jogador, será que em algum momento podem coibir o Sport a vender o jogador para conseguir o seu dinheiro de volta ou não? É isso que ainda a gente não sabe, fica em aberto, e aí fica uma crítica também para o clube, né? Já que falou que tem investidores por trás ajudando nas negociações, fala qual é o percentual, pô. Fala como é que vai, como é que fica no caso de uma venda, no caso de um empréstimo, os investidores podem ou não persuadir o jogador a sair do Sport, então a gente precisa saber disso aí. Bem, se a gente for levar em consideração que não houve, né, investimentos de outros caras, o Sport já gastou 21 milhões dos 25 que tem, então teria aproximadamente 5 milhões para contratar 4 volantes pelo menos aí. Lógico, não vão chegar todos comprados, o Sport pode comprar um ou outro ali pontual e pegar outros por empréstimo, mas a verdade é que o Sport está começando a temporada sem volante, né? Eu até separei alguns times aqui que o Sport deve iniciar o jogo de quarta-feira, até porque o Sport joga quarta-feira contra o Ferroviário lá no Ceará. Jogo dificílimo, para quem acha que não, o jogo vai ser dificílimo, tá? E o Sport deve começar com algumas escalações e eu separei aqui para vocês. Pode começar num 4-3-3 com Kaique França no gol, Di Plácido na lateral direita, Antônio Carlos e Chico na zaga e Cariús na esquerda. No meio de campo com Domingues, Tite Ortiz e Lucas Lima. Na frente, Barleta, Paciência e Romarinho. Eu acredito que o Sport possa começar assim no jogo já de quarta-feira. Uma outra variação que o Sport pode fazer é numa variação, numa tática que o Pepa ama usar, que é um 4-1-4-1. Já utilizando o Kaique França no gol, Antônio Carlos, Chico, Cariús na zaga ali, né? E o Matheus Alexandre já aparecendo de lateral direito. O que pode acontecer é também do Matheus Alexandre jogar como um volante. Pode acontecer. Mas a dupla que treinou de fato foi Tite Ortiz e Domingues, tá? Meio ali no cabeça de área o Domingues. Mais na frente, Romarinho, Ortiz, Lucas Lima, Barleta e Paciência no ataque. Beleza? Isso é uma variação que pode aparecer. O Pepa gosta muito desse tipo de escalação aqui, tanto para defender quanto para atacar. Um outro tipo de variação é um 4-2-3-1, que a gente já viu o Sport fazendo isso na Série B, com Kaique França no gol, Di Plácido, Carlos Antônio, Chico e Cariús, e também no meio de campo ali, Domingues, Tite Ortiz e Lucas Lima, mais como ala Romarinho e Barleta, e Paciência
na frente, né? Muita paciência aí com esse time. Bem, também temos uma outra variação no 4-2-3-1, é trocando o Di Plácido pelo Hereda e o resto do time aí se mantém, até porque a gente não tem volante para jogar, os atacantes ainda não foram regularizados. Chegando um Carlos Alberto e estando apto para jogar para quarta-feira, o que eu acho muito difícil dele já jogar quarta-feira, um próprio Atencio chegando e sendo regularizado e indo jogar quarta-feira, o que eu acho muito difícil também, aí teríamos algumas opções no ataque, né? Poderíamos trocar o Barleta num segundo tempo por um Atencio, poderíamos trocar um Romarinho por um Carlos Alberto, poderia pintar a vaga aí de um dos garotos que subiram, né? Que irão subir aí do sub-20 para o time titular, como é o caso, o que eu acho que vai acontecer de um Rafinha, de um Cauã, do Caian, na verdade, serão jogadores que muito provavelmente podem aparecer também nesse time que vai viajar para jogar quarta-feira. Já do sub-17, e aí é incontestável, o próprio Marcelo Aju, né, do sub-20, que deve também pintar aí entre os relacionados. Já do sub-17 não é novidade para ninguém, deve pintar um Zé Lucas aí, deve pintar um Felipe, deve pintar um Caio Moura, porque o Sport está precisando de peças neste momento da temporada. Então, estamos iniciando a temporada sem volantes ainda, somente com o Fabrício Domingues, de fato, na posição ali. Possa ser que o Sport suba o Zé Lucas, possa ser que suba mais um do sub-20 ali, como o próprio Dedé também. Bem, é aguardar, o Sport está começando a temporada sem volante, a diretoria está preocupada, isso eu posso dizer com toda certeza para vocês. Esperavam que os jogadores já tivessem treinando no elenco, mas tiveram alguns que recusaram, alguns não responderam. O próprio caso do Zé Wellison, que fez pouca do contrato que o Sport ofereceu. Mas a diretoria vai trabalhar e a ideia é que anuncie pelo menos um ou dois volantes ainda essa semana. Dificilmente jogarão na quarta-feira contra a equipe do Ferroviário, mas devem aparecer até sexta-feira aí pra gente, fechou? Quero saber a sua opinião desse time do Sport. Empolga ou não para um início de temporada e também do investimento. Você esperava que o Sport fosse investir um pouco mais? Os jogadores contratados até agora satisfazem as carências do clube? O Sport, como um time, mudou drasticamente da Série B ou não? Até porque da Série B de 2024 para 2025 tivemos 20 saídas, né? Jogadores que foram emprestados, jogadores que tiveram seu contrato rescindido, jogadores que saíram por sair mesmo do Sport, que foram devolvidos a outros clubes. Então, tá aí. O Sport teve 20 saídas e até agora não teve nem a metade de chegadas e tem que chegar com qualidade, porque Série A é difícil, tá, irmão? Um abraço para vocês, boa segunda-feira a todos. Fico por aqui, qualquer novidade trago em primeira mão. Abraço e até mais. Fui!